São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes. Podemos sentar? Eu me chamo Eduardo, conhecido como Badu, tenho 34 anos, sou casado com a Gisele, que se encontra ali, à minha esquerda, pai de 2 filhos, o Miguel e o Rafael. Falta aí o Gabriel e os apóstolos também, se for da vontade de Deus. Sou membro fundador da comunidade Maria Serva da Trindade do Rio de Janeiro e vascaíno. É uma qualidade. Amados, coube a mim fazer a colocação de hoje, dessa hora, deste momento, para este encontro. Tantos homens passaram aqui, tantas moções de Deus, tantas coisas que mexeram no nosso coração. Mas Deus ainda tem algo a falar para nós. E eu creio que pelo menos uma coisa Ele há de falar em nossas vidas. Então eu peço a vocês uma atenção a tudo aquilo que Deus irá falar. Porque nós estamos falando de um tema, sobre os sinais dos tempos. E nós precisamos ter uma visão espiritual para conseguir compreender o que está acontecendo hoje no mundo, em nossa sociedade, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos compreender que Deus pode nortear as nossas vidas e podemos ter uma visão sobrenatural de tudo aquilo que acontece na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. Então, pedindo uma palavra profética para esse momento, me veio a figura de Neemias. E é com Neemias que eu quero trabalhar nesse momento. Então, toma a sua Sagrada Escritura. No livro de Neemias, capítulo 1, nós iremos percorrer alguns versículos, alguns capítulos desse livro, porque é um livro muito atual para os tempos de hoje. E eu peço a graça ao Espírito Santo de falar ao meu coração para que possamos ver e compreender o que Neemias pode nos ajudar para os dias de hoje, para os nossos apostolados na igreja e para a nossa vida social. Neemias capítulo 1. Amém? Amém ou amém? Neemias capítulo 1, reza o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Casleu, do 20º ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá, Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros, perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel. Vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Repito, nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis,
os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes a vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra profética para nós e pedir que Deus venha nos dar a unção necessária para este momento. Vamos contextualizar aquilo que foi lido. Nós estamos num período pós-exílio. Houve um período da quebra de Jerusalém. Houve um período que os filhos de Israel, a raça eleita, foi deportados. Eles saíram da terra eleita, da terra onde emana leite e mel, da terra prometida, e foram deportados para a Babilônia. E ficaram lá no cativeiro babilônico. Só que houve uma profecia de que eles retornariam. E aí o rei Dário fez lá o decreto e fez com que o povo voltasse à terra prometida, a Jerusalém. E aí nós estamos nesse período, onde as pessoas que tinham sido deportadas, exiladas, agora estão retornando. E aí voltaram, numa primeira etapa, com Zorobabel e o sacerdote Josué. Começaram a construir os templos, o templo de Jerusalém, começaram a construir a cidade, retomar a vida ativa daquele povo, porque agora eles foram entregues aos reis medo-persa. Os reis medo-persa, o que eles faziam? Eles não escravizavam as pessoas, tirando-as da sua terra e levando para outra terra. Eles agora permitiam que eles retornassem à sua terra, voltassem a viver a vida ativa deles, voltassem a viver a liturgia, mas eles ainda estavam sob o poder dos reis medo-persa. Só que esses homens vieram sob uma promessa de reconstrução, de reconstruir Jerusalém. E aí vieram com Zorobabel e Josué. Começaram a construir. Só que alguns samaritanos achegaram-se a eles e falaram: nós queremos nos unir a vós. Nós adoramos também o Deus verdadeiro. Permita-nos de ajudá-los a reconstruir o templo. Só que Zorobabel e Josué e os seus companheiros falaram assim: vocês não têm parte conosco, porque vocês não adoram o rei de Israel, o Deus verdadeiro. E aí esses homens, tramando contra eles, escreveram uma carta para o rei medo-persa. E aí ele fez falando: se permitirdes que eles reconstruam Jerusalém, o templo, eles vão abandonar vocês, não vão pagar mais impostos, não vão ficar mais sob o vosso domínio. Começou a fazer várias articulações contra os homens de Deus que vieram reconstruir os templos e a vida ativa daquele povo da terra prometida, que era Jerusalém. E aí o rei, ouvindo isso, faz um decreto e manda paralisar a obra. E vai dizer, naquele tempo, que a lei medo-persa era muito maior do que o rei não podia revogar, e nem hipótese alguma, um decreto que um dia tinha sido dado. Só que aí vem Esdras e Neemias, eles vêm também com o propósito de reconstruir o templo, de reconstruir os muros de Jerusalém, de reparar as portas. E aí a gente entra no contexto aqui, que a missão de Esdras e Neemias era muito pior do que a missão de Moisés, porque Moisés foi dada a ele uma ordem de retirar o povo da terra do Egito, da mão do faraó, e introduzir o povo na terra prometida.
A dor da perda, amados, é pior do que a dor de não ter conquistado. A promessa se cumpriu na vida daquele povo. O povo adentrou na terra prometida. O povo conquistou. Eles tiveram a graça de experimentar o dom da terra. Eles viram a promessa de Deus se cumprir. Porém, os seus pecados fez com que o próprio Deus os entregasse nas mãos dos inimigos. E aquele povo foi entregue, perdeu a terra. Só que aí voltaram, de pouco a pouco. E aí, Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, uma profissão nobre, tinha tudo do bom, ele era como se fosse o braço direito do rei, ele que experimentava o vinho, Neemias é chamado o homem que consola, o consolador, ele consolava o rei. Ele não tinha nem morado sequer na terra prometida, mas o coração dele não largava e não abandonava a sua terra natal, mesmo estando distante. Ele tinha sempre no seu coração a terra dos seus pais. E aí, Anani, seu irmão, com alguns companheiros, como nós lemos aí no início do capítulo 1, foi visitá-lo. Ele logo perguntou: como que está Jerusalém? Como que está o povo que voltou? O povo que tinha sido exilado e voltou à terra. E aí Anani diz algo para ele. No versículo 3, aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ao ouvir isso, Neemias chorou. Neemias ficou desconsolado. Neemias ficou ali chorando, desconsolado. Depois vai dizer que ele orou, ele jejuou ao longo de 4 meses antes de falar com o rei. Ele não teve culpa daquilo, mas ele reconheceu os seus pecados. Ele não é um homem como eu. Neemias era um homem de Deus. Eu sou um homem carnal, eu sou orgulhoso, eu sou pecador, mas Neemias não. Nem se fosse eu iria botar a culpa nos outros. Nós perdemos isso porque o outro fez aquilo. Mas Neemias não, ele bateu no peito, foi os meus pecados, como nós lemos aqui na oração, foi culpa minha. Eu pequei, eu prevariquei, eu errei. Meus pais pecaram, o povo pecou. E aí ele faz recordar, o povo, eles faziam memória de fé, memória de esperança. Não é como nós também que esquecemos as coisas. Ele lembrou daquilo que Deus havia falado ao seu servo Moisés. Se o povo pecasse, ele iria dispersar. Mas deu uma promessa, mas se voltardes, o que queria fazer? Mesmo que estivessem deportados, na extremidade, eles o quê? Voltaria e os reuniria. Não é isso que nós lemos? Sim ou não? E aí ele começa a oração. Mas por que Badu ele chorou? Porque ele ficou desconsolado. Aí é algo profético. Quando Anani disse que os muros de Jerusalém estão em ruínas e as portas estão queimadas, o que significava isso? Que os muros em ruínas, o povo não tinha segurança social, segurança pública. Porque as cidades, elas em volta, elas teriam que ter as muralhas, os muros, para se proteger dos inimigos. O muro em ruínas, os inimigos facilmente iriam atacá-los, iriam dominá-los. Ou seja, eles estavam numa grande humilhação, numa grande miséria, estavam sitiados pelos inimigos. Quando Neemias ouve que as portas estão queimadas, o que significa isso? Muro caídos, repete comigo, muro caídos, não tem segurança pública. Portas queimadas, não tem justiça social. Mas por que não tem justiça social? Porque os juízes, eu como advogado, quando eu vou peticionar uma ação, eu vou ao fórum, e lá eu deposito a minha petição em favor do meu cliente. Tem um fórum, tem um lugar exato para fazer isso. Lá não, os juízes ficavam às portas das cidades. As pessoas viam nas cidades e ali depositavam as suas demandas para os juízes julgarem.
Quando ele descobre que as portas estão queimadas, significa que aquele povo não tinha justiça social. Amada igreja do Senhor, amada igreja que clama o avivamento genuíno de Deus, o que acontece na nação brasileira hoje? Nós temos justiça, nós temos segurança, nós temos justiça. Essa palavra é uma palavra profética, amado Betinho, que quando você falou que era para vermos os sinais dos tempos, e Neemias quer falar algo para nós profético, o que aconteceu lá, acontece hoje, e nós precisamos nos mover. Mas eu não posso ficar falando, é culpa da Dilma, é culpa do meu governador, é culpa minha que não faço nada. Meus pecados fez com que o meu país tivesse um governo depravado, perdão a palavra, um governo que, como vai dizer o Provérbios, capítulo 29, versículo 4, vai dizer que um rei que enche o seu estado de impostos, ele faz com que esse estado caia em ruínas. E nós estamos vendo isso acontecer. Como a palavra de Deus pode nos nortear para os tempos de hoje, queridos? E o que aconteceu com Neemias? Ele culpou as pessoas, sim ou não? Ele chorou? Chorou por quê? Pelos seus pecados, os pecados do seu povo. Ele jejuou. Badu, como que você sabe que ele ficou orando 4 meses? Porque fala a palavra. Capítulo 1, versículo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Casleu. Casleu é o mês de novembro para dezembro. E no capítulo 2, versículo 1, vai dizer, no 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan. São 4 meses após o mês de Casleu. Então esse homem orou, jejuou ao longo de 4 meses, diante das realidades que acontecem em nosso país. Quanto tempo nós estamos dando para orar, para jejuar, para clamar a Deus, para confessar os nossos pecados, para corrigir os erros? Amada igreja do Senhor, é tempo de fecharmos todas as brechas que estão em nossas vidas. Não basta apenas reconstruir os muros, como nós vamos ver aqui. Não basta apenas reparar as portas. Nós precisamos fechar as brechas. Por que fechar as brechas? Porque a gente pula na liberdade do Espírito, a gente canta, a gente faz de tudo, e o diabo ele está olhando pelas essas brechinhas aqui, ó. Ele está olhando, ele está falando assim, o Badu lá está forte, o Badu está pulando, o Badu está cantando, mas ao sair daqui eu vou pegar ele porque ele é meu, ele ainda tem pacto comigo, ele ainda tem brecha, ele ainda tem rachaduras, ele não adora o Deus verdadeiro, e quando chegar amanhã eu vou pegar ele, então eu vou deixar ele ficar lá tranquilo naquele encontro. Todo mundo vai falar que homem profeta, que palavra abençoada, mas se eu não fechar as brechas que há em mim, o diabo vai me pegar. Aí você vai chegar e falar assim, caramba, quantos somos um eu fiz, quantos encontros de avivamento eu fui, quantos retiros eu fiz, mas não adiantou nada. Eu fiz aquele retiro, foi liberada uma palavra profética, aleluia, agora é que eu vou, e depois cai e não consegue. Amados, precisamos hoje, com sabedoria, ver as brechas que estão em nossas vidas, fazer um exame de consciência. Como que está a minha ligação com Deus? Como que está a minha relação com o Senhor? Como que está a minha relação com a igreja do Senhor, com os meus irmãos? Nós não podemos ser corruptos, nós não podemos ter vínculos com Satanás, nós não podemos ser como aquele povo de Samaria, como eu falei, samaritano, que falavam que adoravam a Deus, mas segundo as Reis, capítulo 17, vai dizer que eles adoravam a Deus e adoravam aos falsos deuses. E às vezes isso acontece com a igreja do Senhor, adora o Deus verdadeiro e adora o falso Deus, os falsos deuses. E aí a palavra continua, ele começa a confessar os seus pecados, bater no peito, chorar. E eu vi alguém falando isso, né? Nós não choramos mais pelos nossos pecados, nós não choramos pelo pecado dos outros. O irmão peca, a gente vai lá e coloca o dedo na ferida, mas a gente não chora, não há uma dor. Neemias não era como eu iria apontar, eu quero acusar, eu sou acusador, eu sou isso, orgulhoso. Mas Neemias era um homem de Deus, ele chorou pelo pecado dos seus pais,
pelos seus pecados, pecado do povo. A igreja de Deus só vai ficar unânime quando nós nos colocarmos no lugar do outro, quando nós de fato formos irmãos, viver a fraternidade. Fraternidade não significa que eu não posso colocar as minhas emoções particulares em prol de uma comunidade, em prol de uma assembleia. Eu tenho que pregar a palavra do Senhor, aquilo que é particular meu é meu. Aquilo Deus falou para mim, aleluia. Se Deus me mandou tirar um tênis, Deus mandou tirar, aquela é uma moção minha. Agora, amada igreja de Deus, nós precisamos ver a assembleia, a comunidade, aquilo que Deus quer falar, a igreja, e não só o Badu, mas a igreja do Senhor. Porque a igreja de Jerusalém, quando a igreja primitiva, eles voltaram no cenáculo, eles eram unânimes em oração, todos estavam em conformidade. Mas Badu, a palavra diz que onde dois estiverem reunidos, Deus estará presente. Amada igreja do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não significa que Deus está ali, porque nós podemos estar com o coração partido, nós não podemos estar totalmente em divisão. Mas agora, se eu estou com 2 ou 3 em unanimidade, em conformidade de espírito, o Pentecostes acontece. Por vontade de Deus, não vontade minha, porque eu não posso produzir avivamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não tem condições de produzir avivamento, porque avivamento é vontade de Deus para a sua igreja, por meio da sua palavra e por força do seu espírito. A ti, amado ou amada, cabe estar em conformidade com a igreja que está aqui reunida, para que o Espírito Santo venha. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele vai orando, ele vai se preparando. Quando chega próximo da audiência, outra coisa. Quando acontece alguma coisa, a gente ora, a gente reza, a gente faz campanha. Cerco de Jericó para derrubar os muros, e eu tenho vindo com a moção que tem que levantar os muros. Então, por contraditório, a gente tem que fazer o cerco mesmo para derrubar. Mas nós precisamos derrubar, mas temos que construir os muros de proteção, porque são muitos dardos inflamados do maligno, e a gente cheio de brechas, o diabo está nos atingindo. Vai derrubar os muros, levanta os muros de proteção, igreja do Senhor. Nós não podemos dar mole mais para Satanás, nós não podemos mais dar motivo dele zombar da igreja do Senhor. Eu pequei, ele não está zombando de mim, está zombando da igreja do Senhor. E Neemias, ele não era como eu também, porque se eu tenho alguma coisa contra o Dinho, acontece alguma coisa, eu vou orar, eu vou rezar, vou pedir a Deus a sabedoria, eu vou lá para o sacrário e começo a adorar a Deus. Senhor, ele me magoou, ele fez isso, eu estou chateado com ele, perdoa-me. E aí Deus vai falando, Senhor, eu perdoo ele e tal. Quando eu saio daquela adoração, ele me dá a única oportunidade que eu tinha para amá-lo verdadeiramente, colocando o Dinho do lado de mim, e eu passo batido. Aquela adoração gerou frutos? Não gerou frutos. Neemias, achei que Neemias fez. Diante daquela realidade, ele orou, intensificou a sua oração, como vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 11. Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Ele intensificou a sua oração e aí marcou uma audiência com o rei Artaxerxes. E aí colocou para ele, primeiramente, ele se apresentou triste. E segundo o livro de Esther, a gente vai perceber isso, o rei, uma pessoa que se demonstrasse triste diante do rei, era o que? Morto. Mas essa tristeza foi até uma forma dele provocar algo, a chamar a atenção do rei. E aí o capítulo 2 vai dizer que o rei perguntou a ele, por que tens a face, capítulo 2, versículo 2, sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor? Muito conturbado, respondia ao rei, viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que tens a me pedir? Então, fazendo
uma prece ao Deus. Ele orou 4 meses, ele intensificou a oração. Naquele momento ali, ele faz de novo mais uma prece a Deus do céu e disse ao rei: se aprover ao rei, e se eu, teu servo, te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O que eu quero falar, se fosse eu iria só orar, amados. Eu iria só jejuar, mas eu não ia ter uma ação proativa, de ir ao encontro da pessoa, de ir ao encontro daquela situação. Ele foi ao encontro do rei, e quando ele pede o favor do rei, era algo simples isso? Não era. Por que não era algo simples? Sabe por quê, igreja do Senhor? Eu falei que o rei Medo-Persa, a lei é maior do que o rei. Uma vez fez um decreto, não pode revogar. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Sim ou não, gente? E aí, o rei já tinha dado uma ordem. Como que ele iria pedir para reconstruir algo que era proibido? Mas aquele homem era um homem de Deus. Ele se colocou disponível. Ele foi ao encontro e pediu ao rei. E ali ele pediu também, ele foi até mais ousado, pediu cartas para os governadores, pediu também, e o rei deu pessoas para trabalhar, para ajudá-lo, claro que eram poucas, mas ainda deu material para ele. E aí o que eu quero falar com isso? Quando a mão de Deus está sobre nós, até aquilo que é impossível, até o rei que não era de Deus, que não adorava o Deus verdadeiro, se rende, como Artaxerxes se rendeu diante de Neemias, porque Neemias era um homem de Deus, e ali ele revoga algo que não podia acontecer. Ele, ao liberar que Neemias vá para Jerusalém, ele revoga uma lei, e ao revogar essa lei, Neemias vai para reconstruir. Ele depois vai dizer a palavra que ele vai, acorda na madrugada, ele faz uma viagem ali à noite em Jerusalém, e ele começa a ver com seus próprios olhos aquilo que Anani havia falado. Ele não falou, a palavra vai dizer que ele não falou o seu segredo, o seu sonho para ninguém. Ele guardou aquilo dali, ele esperou o tempo oportuno. E ali ele chega, no capítulo 2, versículo 17, disse ele então: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termos a esta situação. E aí no final do versículo 18, gritaram todos: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Quando nós falamos de avivamento para a igreja, nós precisamos trabalhar isso. Vê, Senhor Jesus, a humilhação que o povo está, vê, Senhor, a humilhação e a miséria que estamos, e aí depois que orar para Deus, falar para a sua igreja, veja como que nós estamos, e aí a igreja do Senhor tem que falar assim: vamos juntos trabalhar. Ninguém aqui, amado, pode ficar fora do trabalho, senão o avivamento não vai acontecer. Vocês estão entendendo isso? Como foi até já pregado aqui, que a gente precisa dar passos. O avivamento é a vontade de Deus, mas eu acredito, segundo a teologia de São Lucas, que é o evangelista do avivamento, vai dizer que ele é o evangelista do avivamento, o evangelista que via Jesus como cheio do Espírito Santo. Segundo a visão dele, precisamos estar unânimes em oração. Precisamos estar ali juntos, para que aquele grande Pentecostes que aconteceu venha se repetir hoje. E aí, a palavra vai dizer, no capítulo 3, versículo 38, para eu seguir para o raciocínio que eu quero. 3:38. Assim, reconstruímos a muralha, ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. O povo aderiu àquela proposta. O povo foi junto com Neemias trabalhar.
havia Sanabalate, havia os opositores, mas Neemias, ele vai também nos ensinar que contra os opositores, nós não podemos guerrear com a força da palavra, nós precisamos estar na meta. Se a meta é a reconstrução da igreja do Senhor, se a meta é a reconstrução dos nossos grupos, de nossas comunidades, nós não podemos perder tempo com situações que não nos agradam, porque é isso que o diabo quer semear em nós. Nós precisamos estar com os olhos na meta, precisamos caminhar, é para lá que o Senhor quer que nós vamos e vamos reparando as brechas, vamos estando em conformidade, em unidade, colocando o coração no trabalho, para que a reconstrução aconteça. E ali, amados, vai dizer que ele reconstruiu o muro das cidades, reparou as portas e fechou as brechas. E vai dizer a palavra que Sanabalate e outros, quando souberam que ele estava fechando as brechas, eles ficaram com raiva. Quando nós fechamos as brechas, o demônio fica com raiva, porque não tem como ele nos atingir. Amados, e quando tem brecha, ele não está nem aí, porque ele sabe que nós somos dele. Me desculpe, amada igreja do Senhor, me desculpe, porque eu, como fundador, eu vi aqui, até houve algumas situações, tá? De colocar, acontece, né, que ovelha vai matar pastor, essa questão toda, que houve uma linha de pensamento A, uma linha de pensamento B, eu vou na linha de pensamento C, que aí se tem isso na igreja, né? Eu não sou teólogo, mas tem várias vertentes, e os irmãos podem ter uma interpretação diferente daquilo que eu estou tendo, mas eu, como fundador, eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu posso matar as ovelhas que Deus me confia, eu posso. Eu sei o que eu sou capaz de fazer, amados. Nós precisamos hoje olhar para a realidade. Eu sei que tem toda uma alusão bíblica, até da questão do Cristo, mas estou falando no sentido de pastoreio, porque eu sou pai, eu sou pastor. Por força do meu batismo, eu sou chamado a exercer o meu sacerdócio na minha família. Eu posso matar meus filhos biológicos. E como fundador, eu posso matar meus filhos espirituais se eu não estiver inteiramente no Senhor. Muitas vezes eu, como fundador, sou manipulador. Muitas vezes, como fundador, eu coloco os meus pensamentos particulares em prol da comunidade. Nós, muitas vezes, em prol de falar que somos de Deus, nós estamos indo numa direção equivocada. Por isso que nós não podemos mais perder tempo de uma situação ou outra. Nós precisamos estar unidos e vamos caminhar reparando as brechas, um ajudando o outro, para que o diabo não venha interferir nos planos de Deus, no plano da salvação que Ele tem para nós. Mas o que eu quero aqui me chama muita atenção, eu vou cair seguir a direção de Deus para este momento. Nenhum momento ouviu Deus falar para Neemias: Neemias, vá para Jerusalém e reconstrua os muros e repara as portas. Pode ter, mas a palavra não diz, então não vou inventar. Não vou inventar. Pelo menos é silente, há um silêncio em relação àquilo ali. O que eu entendo com isso? Diante da miséria de um povo, diante de uma miséria que acontece na igreja, de uma humilhação que a igreja do Senhor está sofrendo, a igreja que eu falo, não é a igreja do Senhor como igreja, mas as pessoas. Como algumas pessoas falam, o Papa foi equivocado, pediu que a igreja tem que ser batizada com o Espírito Santo. Ele fala da igreja como povo de Deus, como vai dizer o próprio direito canônico no cano 204, que nós somos incorporados ao corpo místico de Cristo pelo batismo. E o Vaticano II vai dizer que a igreja é o povo de Deus, é aqui todos que compõem a classe dos fiéis. É essa igreja que precisa ser batizada. Quando eu falo a igreja, é essa igreja que está na humilhação. As pessoas que nela vivem, que precisam desse renovar espiritual, desse mover espiritual de Deus. Neemias, vendo aquilo, ele não esperou o Betinho chamá-lo para estar pregando aqui no Somos Um. Ele não esperou o seu coordenador. Ele não esperou o coordenador dele falar: fulano, vai para aquela missão, fulano. Ele viu a cena. Quantos homens e mulheres daquele tempo viram a mesma cena?
Vira o mesmo cenário, vira a mesma situação, mas não fizeram nada. Aquele homem viu um cenário, ele viu uma cena, mas ele se colocou em disponibilidade. Ele primeireou, como vai dizer o Papa Francisco, que nós precisamos primeirear. Ele vai e se coloca em disponibilidade, toma a iniciativa e se coloca como homem de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me para essa boa obra. Ele toma posse da graça de Deus, da unção de Deus que está sobre ele, e ele se lança. E isso me faz remeter a minha mãe, a fundadora da comunidade Maria Serva da Trindade, a Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora? Porque ela primeireou. É um termo que o Papa inventou, né? No Evangelho Gaudium, primeirear. Ela, depois de receber a unção de Deus, o chamado de Deus, ser envolvida pela sombra do Altíssimo, conceber por obra do Espírito Santo, imediatamente ela põe em direção a uma região montanhosa. Imediatamente ela sai em missão. Imediatamente é ali. Lucas já vai trazer, quando Lucas trabalha essa realidade. Tem uns teólogos que falam que não, mas tem muitos teólogos que falam que Lucas, quando fala dessa passagem que Maria visita Isabel, ele traz a realidade Pentecoste para aquele momento. E por isso que ele é o evangelista do avivamento, ele traz aquela realidade. Maria sai apressadamente, e quando ela pronuncia o Shalom, porque ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, ela era mulher dotada do Espírito Santo, impregnada pelo Espírito Santo. Maria era mulher do Espírito Santo, Maria era a serva da Santíssima Trindade. Ela foi lá e falou Shalom. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista estremeceu no seu ventre. Mas por que isso aconteceu? Porque ela não foi lá para prestar nenhum trabalho doméstico. Ela foi lá para se cumprir um oráculo que o anjo havia proferido, que era o próprio Deus para Zacarias. Lucas 1,14. Ele será cheio do Espírito Santo ainda no ventre. E Maria sai. Ela sai apressadamente. Ela vai correndo. E ela, ao pronunciar o Shalom, Isabel fica plena do Espírito Santo. João Batista é batizado no Espírito Santo, porque Maria tomou iniciativa, porque o anjo também não mandou ela ir visitar Isabel. O anjo apenas comentou: Isabel, tua parenta está grávida, para que possas saber que para Deus nada é impossível. Maria, como é uma mulher atenta, ela vai e se coloca na causa. Outro caso, João, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Maria está num casamento, faltou vinho. Como que aquela mulher sabia que faltou vinho? Qual era o interesse dela ali? Maria, como era uma mulher atenta, ela percebe que faltou. Até brinco às vezes quando vou pregar sobre isso. Maria de repente estava na mesa, como nós estamos na mesa de festa. Começa a faltar Coca-Cola, a gente fala: ih, agora vai vir outro refrigerante. Aí depois nada de vir, a gente já fala: ih, acabou, a gente já começa a ficar perigoso. Aí já vem aquilo: ih, vamos embora que não vai ter mais nada. Só que nós falamos entre a gente ali no grupo. Eu acredito que Maria, aí é uma interpretação minha, não é para vocês usarem, é só para eu pegar o contexto. Ela deve ter levantado, deve ter ido lá certificar. Ah, não vou ficar aqui só batendo papo não. Maria não conseguia ficar só papeando. Ela era mulher de ação. Ela foi lá dentro, lá e veio, percebeu, e acabou o vinho. Ao acabar o vinho, ela volta para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. E aí vocês já sabem a realidade. O que eu quero colocar aqui: você que está aí sentado, você não pode ser apenas destinatário da evangelização. Você deve ser protagonista da evangelização. Você não pode querer ficar só como... Alguém falou isso aqui na pregação também hoje. Sentado aí. Você clama o avivamento. O avivamento foi isso. Deus envia. Antes de enviar a igreja ao mundo, porque havia uma ordem que Jesus deu a eles: vá apenas à casa de Israel, aos filhos da casa de Israel. Mas quando Jesus ressuscitou e antes de subir, ele fala que o Espírito Santo viria, eles seriam testemunha na Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do universo. Ele abre as portas, mas aí ele fala assim: igreja, fica reunida para que o Espírito Santo te tome por completo e você vá anunciar. Maria faz isso. Ao receber essa graça de ser mãe, ela vai tomar iniciativa. E Neemias fez isso. Ele tomou a iniciativa e reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele reparou as portas, ou seja, ele retomou a vida ativa daquele povo. O profeta Ageu vai falar algo também tremendo. Aquele povo
que havia recebido a ordem de voltar para reconstruir, eles abandonaram o projeto de Deus e cada um foi reconstruir a sua própria casa. Eu acho que a gente está fazendo isso em alguns aspectos. Nós estamos querendo reconstruir as nossas casas, os nossos grupos, a nossa comunidade. É minha comunidade, ninguém entra, eu tenho que reconstruir, meu grupo está ali. E aí não há aquela unidade, aquela abertura. E hoje Deus pede à igreja que haja uma comunhão de coração. Vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Vejam como eles... Esse é o testemunho que nós precisamos dar lá fora. Esse é o testemunho porque a igreja primitiva, os homens e as mulheres daquele tempo não falavam: ah, vejam como eles nos amam. Não, vejam como eles se amam. E esse amor fazia com que eles desejassem entrar naquele grupo. Amém? E se nós não vivermos isso, essa graça que nós clamamos aqui não vai acontecer. Mas eu quero insistir nisso. Neemias se colocou disponível. Neemias se colocou em prontidão para que o Senhor o enviasse em missão. Amado de Deus, amada de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado: quanto tempo você vai ficar aí sentado nesse banco? Vê a resposta que ele vai te dar, pede uma resposta. Precisamos hoje fazer aquilo que Atos dos Apóstolos nos trouxe, 5:42. Pregar todos os dias no templo, isso aí nós fazemos, mas também nas casas. Quando o Papa Francisco fala isso de ir para as ruas, isso me chama a atenção porque eu vejo uma dimensão do meu carisma também, um contributo nesse sentido. Ele não fala só também em relação aos pobres. Sim, os pobres, a preferência, tem um preferencial pelos pobres. Mas é todas as classes, todas as realidades. Amados, nós não podemos ter medo de entrar nessas searas. Neemias era copeiro do rei, depois ele se transformou em governador de Jerusalém. Nós precisamos entrar em realidades profissionais. Homem cheio do Espírito Santo que vai dar um testemunho lá no teu ambiente. Nós precisamos hoje ver aonde que está ali. Às vezes a gente pergunta: qual é a tua vontade na minha vida, Senhor? Olha o cenário no qual nós estamos vivendo e se coloca em disponibilidade. Claro que com discernimento, sempre tem alguém que vai te ajudar a orar junto contigo, o teu sacerdote, o coordenador do teu grupo. Mas você precisa dessa inquietação. Às vezes a gente pensa que Deus chama aqueles que dá: ah, eu confirmo que é da vontade de Deus porque me deu uma paz, me deu uma tranquilidade, uma alegria. Ah, emoção de Deus. Mas eu aprendi há pouco tempo que Deus chama homens e mulheres que têm um coração angustiados. Não é a angústia de ficar fazendo remorso, remoendo, não. Um coração angustiado, que não está satisfeito com a sua própria vida espiritual, que não está satisfeito com a vida espiritual da sua família, que não está satisfeito com a vida espiritual da sua igreja. Aquela pessoa fica inquieta. É você que Deus chama hoje. A paz, a alegria, o gozo no Espírito vai vir depois que você der sim à vontade de Deus. Depois que você se colocar como Maria apressadamente, aí sim vai vir a confirmação: a paz recairá sobre ti, a alegria recairá sobre ti. Mas se você está com o coração inquieto, fala para o irmão: se teu coração está inquieto, é você que Deus chama hoje. Deus está te chamando, amado. Deus está te chamando, amada, para incendiar, provocar um grande incêndio do Espírito. E eu termino falando um pouco de avivamento. Eu conheci o Betinho, ele me conheceu lá, nos conhecemos de se ver num congresso, depois nos conhecemos no encontro que nós fomos das novas comunidades lá na Itália. E aí eu falei assim: cara, tem algumas particularidades.
Eu era de torcida organizada do Vasco, também da Força Jovem. Ele era também da Galocura. E tinha outras situações que a gente via ali, aquele apaixonamento da renovação carismática e tal. E depois eu comecei a ver, caramba, isso que ele estava falando, eu vivo lá no meu grupo. Desde quando eu era da renovação carismática católica do movimento, né, antes de fundar a comunidade, porque nós somos dessa corrente de graça. Eu vivia isso, a minha comunidade, nós fazemos lá, não sei o que, de avivamento. Não sei o que, a gente já vive essa realidade. Eu falei, caramba, ele tem algo para contribuir no meu carisma, na minha vida. Betinho, eu tenho que te levar. E aí ele foi lá no Rio pregar para a minha comunidade, trouxe. Sou muito grato pela graça que ele trouxe ali. Betinho é algo que é um homem de Deus que me inspira a ser mais cristão. A minha comunidade está aí, eu trouxe, veio com outras pessoas, eles sabem o bem que Deus fez através do Betinho que está fazendo lá no Rio de Janeiro. Só que o Betinho trouxe a realidade do avivamento, da morte para a vida. Como vai dizer o próprio Ferraneiro Cantalamessa, do caos para o cosmos, né? Da desordem para a ordem. E nós tínhamos uma visão, parte também no sentido da própria palavra. Avivamento, ato de dar vivacidade, ou seja, tornar mais vivo aquilo que está vivo. Não é só para aqueles que estão mortos, mas também para aqueles que tiveram impacto com Deus, tiveram a graça do batismo com o Espírito Santo, aquela graça fundante, aquela graça do nascimento, mas agora o avivamento precisa levar essa pessoa a graça solidificante, para que ela possa se unir ao crucificado, onde ela não vai sentir mais o desejo, a necessidade de sentir Deus, de sentir arrepio, de sentir o coração queimando, mas ele vai ter a certeza que a vontade dele é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a vontade dele. Se ele está aqui, Deus está. Se ele está desse lado, Deus está. Mesmo que ele não sinta nada, mas ele está ali buscando a configuração, adquirindo o sentimento de Cristo. O avivamento precisa também, nesse sentido, porque os sacerdotes, os coordenadores, toda a igreja, todos os batizados precisam desse avivamento. E o Papa demonstra isso quando pede oração. E oram por ele em línguas, tanto lá no estádio, lá em Roma. O Dinho estava lá presente, não sei se outros aqui estavam. Todos os bispos, os padres, os leigos, precisam de serem avivados. Ato e efeito de vivificar, dar vivacidade, dar mais vida àquele que já tem vida. E aí, um contributo no tocante ao avivamento. Avivamento é obra de Deus, pelo seu Espírito por meio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo e renovando a vida interior de cada crente, negligente e sonolento. Se você está negligente e sonolento, o avivamento é para você. Se você está morto, o avivamento é para você. Se você está vivo, como muitos falam aqui, não sei quantos anos eu vivo avivamento, e você também precisa, todos nós precisamos. O avivamento é para todos. Repete comigo, avivamento é para todos. Amados, se convençam disso. Avivamento é para todos. O Papa disse isso. Por que ele disse isso? Papa Francisco disse isso. Porque Papa João Paulo II e Papa Bento XVI, eles trouxeram algo que no Vaticano II não foi definido. Mas aí eles definiram, sobretudo o Papa Bento XVI em 2002. Ele disse: instituição e carisma são coessenciais. Um não pode viver sem o outro. O que significa isso? Hierarquia da igreja, que é um dom do Espírito, e dimensão carismática, Pentecostes, são coessenciais. Um não pode brigar contra o outro, é unidos, juntos, misturados, embolados, santificados. E nós que clamamos esse avivamento, nós clamamos a manifestação dessa dimensão carismática, que tem como figura a bem-aventurada Virgem Maria, por isso que ela é rainha de Pentecostes. E diz o seguinte, e continua: no avivamento Deus torna nova as coisas velhas, dando novo poder ao Evangelho.
e novo despertamento espiritual para aqueles cujos corações e consciência têm estado cego. E aí, o Fábio Lira falou, né, o padre Jonas falou que perdeu a visão, né, falando do Edir Macedo, né, que era um homem de Deus, mas que perdeu a visão. Então vai dizer, cujos corações e consciência têm estado cegos, duros e frios. Avivamento dessa forma anima e reanima a igreja e causa um impacto espiritual e moral em comunidade. O avivamento implica numa restauração inicial, seguida pela manutenção do renascimento por tanto tempo, que é a visitação de Deus durar. O que eu quero dizer com isso? Não podemos mais querer ocupar o lugar de Deus. Eu, Badu, não tenho o poder de produzir avivamento em nenhum lugar. A mim cabe clamar o Espírito Santo. A mim cabe fechar as brechas, ter pacto, aliança com o Senhor. Mas a hora que vai vir um avivamento só pertence a Deus. A igreja clama, vem. A igreja grita, vem. E nós estamos aqui. Nós não podemos mais fazer desse clamor do avivamento em calendários. Eu vou sentar com a minha comunidade, vou formar um conselho, vamos aqui fazer datas durante o mês, durante o ano, para que o avivamento aconteça. Avivamento é mais do que isso. Avivamento é uma graça que Deus dá por meio da sua palavra. E amada igreja do Senhor, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, não vamos gerar, o avivamento não vai acontecer. Nós vamos gerar despertamento, sim. Clamar o batismo, o Pentecoste pessoal pelas pessoas, é o que nós fazemos. Nos encontros, nós provocamos Pentecostes pessoais. Batismo com o Espírito Santo. Mas a igreja está clamando um grande e poderoso avivamento, que vai tomar a sua igreja de assalto, vai gerar vida. Aí sim, vai causar um grande impacto na vida social. Porque ela é para a igreja, para impactar o mundo, vocês entendem isso? Avivamento não é para o mundo, avivamento é para os crentes, avivamento é para aqueles que creem em Deus. Foi o que aconteceu em Pentecoste, vindo sobre eles vão sair e vão levar essa graça, santificando todos os ambientes pelos quais eles fazem parte. Por isso que nós não podemos sair do século, por isso que nós não podemos, Deus chamou para a comunidade de vida, mas nem todos Deus chama para a comunidade de vida. Outros vão comunidade de aliança. E nem todos Deus deu um carisma específico para viver em uma comunidade. Você é chamado a viver lá no teu grupo de oração. Você é chamado a viver na sua pastoral. Você é chamado a viver lá no seu grupo e clamar a Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus te chamou, irmãos, se você viver isso, glória a Deus, eu vou ficar feliz, porque a vivência radical da tua vocação vai santificar a minha vocação e o meu ministério, e o meu é a mesma coisa. É isso que nós precisamos fazer, um só corpo, um só espírito. Cadê os Neemias de hoje? Tem algum Neemias aí? Cadê os Neemias? Aqui foi falado de Noé, né, hoje. Cadê os Neemias? Alguém tá que se voluntaria aí como Neemias? Cadê os Neemias? Levanta o braço se você se voluntaria. Só esses? E os que não se voluntariam? Só para eu ver. Quem não se voluntaria aí como Neemias? Então vou perguntar de novo. Quem se voluntaria como Neemias para se colocar em disponibilidade do Senhor para evangelizar? Para incendiar a igreja, para incendiar a sociedade? Então fique de pé. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Oh Deus, fala-nos nesta hora, de uma forma sobrenatural do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, que Tu venhas, para que possamos sentir a presença do Espírito Santo, quase que de forma física, como o padre Frei Raniero Cantalamessa disse, que nesse século 20 e o século 21, sobretudo o século 20, nós tivemos uma necessidade de experimentar como de forma física, e eu creio que esse mover do Espírito, Deus já realizou aqui, diante de tantos momentos, mas agora, meus amados, é a tua resposta.
Vai dando a tua resposta agora. Se consagre ao Espírito Santo. Se consagre ao Espírito Santo nesta hora. Entregue a sua vida a Deus nesta hora. Chora pelos teus pecados, bate no peito. Chora pelos pecados da igreja, não acusando, mas chora, sinta a dor. Ah, Senhor Jesus, há muitos corações angustiados aqui, que o Senhor irá enviar para impactar essa sociedade que jaz sob o poder do maligno. Senhor Jesus, nós iremos adentrar em todas as realidades, porque esta é a tua vontade. E eu quero aqui liberar uma palavra profética para cada um de vocês e para mim em particular. Foi liberado sobre nós, eu e Jim estávamos no encontro quando o Padre Dudu disse isso. E o Padre Dudu falou, ele compartilhou a visão de Deus sobre ele e falou que Deus tinha um sonho. O único sonho de Deus é de atear, colocar fogo na terra. Esse é o desejo do Senhor. E ele disse: se faltar fogo onde você está, a culpa é sua. E eu quero liberar isso para vocês também. Se faltar fogo onde você está, a culpa é sua. Você veio para cá para receber o mandato do Senhor. Você veio para cá para impactar essa sociedade, para impactar a igreja. Você não é apenas ouvinte da palavra, você é chamado a ser praticante da palavra, você é chamado a executar. Ó Senhor Jesus, derrama teu Espírito sobre esta igreja. E eu peço que a bem-aventurada Virgem Maria venha agora pedir que o seu Filho envie o Espírito Santo sobre nós. Que haja uma recriação. Entre no ventre da tua mãe. Entre, ora numa linguagem espiritual, igreja. Ora numa linguagem espiritual. Seja livre. Oh, salabassura canta. Ora labassiria labaraba. Ora labar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 ab
Surya la bara 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 bara. Surya la bara la bara. Meus irmãos, aqui foi falado que liberdade no espírito não é avivamento, né? E nós sabemos que avivamento é mais do que isso. Mas eu quero ver hoje acontecer, e peço, uma liberdade maior no espírito. Tire a cadeira, faça o que for, seja livre nessa hora, mas conscientes de que Deus quer de nós corações quebrantados. Deus quer conversões de nós. A igreja, nós não vamos dar nenhuma ordem mais para vocês. Ora quando quer orar, canta quando tem. Se você quiser orar, começar a orar, fique livre. Se você quiser profetizar, profetize. Se você quiser cantar, cante. Seja livre agora. Seja livre, igreja.